praticamente cresci no meio da folia. Meu pai sempre saindo com folia, meu avô. Então foi criando uma paixão desde pequeno. É uma coisa que eu vi em diferencial, achei interessante, gostei e fui me dedicando. Porque bem antes de eu ser palhaço, já fui folião, mas sempre gostei de sair como palhaço. Primeiramente eu comecei saindo aos 12 anos na folia do Zé Dondoca, falecido Zé Dondoca, que é um primo nosso, né? Ele tinha a folia dele e eu saía como rei, só que assim, saía em festa. Saía em festa como rei, todo vestido de branco, com a velhinha na mão. Aí quando eu parei, aí meu pai saía na folia Cidade Alta, da Caxias, tocando violão, e eu sempre naquela vontade de sair de palhaço, sair de palhaço. Aí com meus 16 anos, eu saí na folia Cidade Alta tocando violão. Aí nisso eu conheci um amigo meu, Adalto, no qual que eu vi ele brincar de palhaço, então para mim, dentro da cidade, hoje em dia não está morando mais aqui em Além Paraíba, mas dentro da cidade é um dos melhores palhaços que eu conheço, né? Não menosprezando o outro, tem vários palhaços bons, tem o Lisso, né, Givanildo, o Lisso, aprendo muita coisa com ele, mora em Santa Rosa. Então com isso ele foi me dando os primeiros passos. Eu fiquei 2 anos tocando violão, aos meus 18 anos eu comecei a sair de palhaço. Para quem gosta de ouvir um repente de primeira, é só prestar atenção quando eu estou na brincadeira. E quem estiver me escutando, percebe que o Luciano não é de falar asneira. Minhas rimas são faceiras, meu repente é fabuloso. E para chamar atenção, faço gesto amoroso, arrepio até o bigode, para mostrar que no pagode o moleque é talentoso. Procuro ser carinhoso com todos meus assistentes, que dá valor à cultura, que gosta de ouvir repente. Eu venho me dedicando para sempre estar agradando o povo que está presente. Mas o que agrada essa gente é uma boa rima eclética, poesias com cultura, faz parte da minha ética. Fazer verso é uma arte, e isso é só uma parte que eu trago na minha genética. Improvisações poéticas é um dom que vem de berço, é dado por Jesus Cristo. O que Deus dá não tem preço. Sou um simples trovador, e esse grande valor nem eu sei se eu mereço. Desde pequeno, né, a gente vem vivendo, né, essa tradição, né, que a folia de reis, cada estado tem uma maneira de cultuar, né, o sentido é o mesmo, mas cada estado tem a sua tradição, as suas peculiaridades, as suas particularidades. Aqui tem a mais característica religiosa, né, tem a parte cultural e a característica religiosa, a parte do catolicismo, né? Igual montagem de presépios, né? Tem o cruzeiro. Então a folia ela vem trazendo o quê? As boas novas, né? Até os seus devotos, trazendo o anunciamento, né? A anunciação de Cristo, no qual os 3 reis magos, né, saíram de casa em casa anunciando. Então a folia vem trazendo essa parte religiosa. Vai frequentando as casas dos devotos, os devotos que às vezes faz promessa, tem uma pessoa enferma, está passando por alguma dificuldade, tem fé e acreditam, acaba alcançando suas graças. Muitos que não entendem, às vezes acham que folia é uma coisa demoníaca, né? Igual simplesmente se vestir de palhaço. Muita gente que você vai se vestir de palhaço tem que ter parte com um diabo e nada disso. Igual eu te falo, a folia de reis ela tem 2 segmentos, o lado religioso e o lado folclórico. Então, vamos botar para o lado folclórico. Nada mais que é como ser palhaço de folia, nada mais é um teatro, entendeu? Você está se apresentando, você está sendo um ator ali. Ele não tem nada a ver com coisas demoníacas, nada. Então, a falta do entendimento
do ser humano, né, acaba julgando uma coisa que não conhece, entendeu? Porque às vezes é muito mais fácil você julgar do que você procurar entender sobre a religião, sobre o que o outro gosta, né? O Brasil é um grande canteiro e de água cristalina tem a floresta amazônica. Veja os olhos das meninas. Eu falo verso rimado, no povo eu dou um sorriso e a todos que estão ouvindo, aí desse amor meu piso, pois meu nome é Luciano, moleque bom de improviso, que a Virgem Santa Maria, dá-me verso com clareza, rogai por nós pecadores, para fazer nossa defesa, me livra dos inimigos e de toda malvadeza. Na boca do predador, não deixa eu ser uma presa, eu não vim atrás de ouro, nem de prata, nem riqueza, só peço que nunca falte santos pão em vossas mesas, com a mente sempre acesa, cheia de trovas, com fartura, Deus presenteou com rima essa humilde criatura, e fez que minhas palavras seja simples, doce e pura, declamo para vocês, com clarinho amor e ternura, dando força a esse folclore, reavivando essa cultura, reforçando as estruturas dessa massa cordelista. Eu canto verso pro povo e nunca saio da pista, eu alegro essa galera, não perco o ponto de vista, porque nessa brincadeira, Luciano é um artista. Eu nunca fui coadjuvante, sempre sou protagonista, e o Moura tá nota 10 pela sua entrevista. São João. Quando os magos visitaram o Palácio de Herodes, eles chegaram anunciando que Jesus ia nascer. E Herodes, com medo que viesse um novo rei, e o que ele faz? Ele pergunta os magos, né? Porque tem até um trecho de um verso que fala que Herodes chega na casa, que os magos chegam ao Palácio de Herodes, que Herodes fala, já que vai procurar, quando encontrar um menino, volte e venha me avisar, que eu quero dar-lhes boa nova e ter prazer em avistar. Mas essas boas novas de Herodes seria a morte para Jesus. Então, os magos saíram. E como diz, né, na Bíblia, né, a história dos magos, quando eles voltaram, eles não voltaram para o mesmo caminho que eles foram, voltaram para um caminho diferente. E Herodes, nisso, manda 2 soldados atrás da romaria, porque por onde os 3 reis passavam, uma romaria ia acompanhando. Então, esses 2 soldados chegaram na manjedoura e viram Jesus nascido. Nisso, eles também não voltaram para avisar Herodes e também não fizeram nada contra a vida de Jesus. Por eles serem herdores, não poderiam mais voltar ao palácio. Aí nisso que nasce o mistério do palhaço. Eles não voltaram para o palácio, e daí em diante eles passaram a usar um pano, né? Igual esse pano, que é esse lenço que eu uso, né? Por debaixo do capacete. Eles passaram a botar no rosto, furaram 2 buracos para servir de olho e faziam palhaçada, né? Nas casas, para conseguir dinheiro, para se manter. Então, assim, eram soldados e depois viraram tipo um bobo da corte, né? Por isso tem o palhaço. Então, por isso que hoje em dia o palhaço usa máscara. Aí, às vezes, muita gente fala, mas a máscara precisa ser tão feia, mas já vai a criatividade da mente humana, né? Eu tenho por mim, que às vezes, conversando entre amigos, né? Meu pai, meu avô, nossos foliões mesmo, a gente fala que vai chegar um tempo que Folia de Reis vai virar coisa histórica, né? Você não vai encontrar mais. Você vê que na cidade mesmo, antigamente tinha várias folias. Tinha a folia do nosso primo, né, que faleceu, o Zé Dondoca, falecido Moneca, tinha do Antônio Bento, e outras mais pessoas, né, mais antigas, igual o Falecido João Orlando, igual o Manuel Custódio, outras pessoas aqui na cidade, que na época do meu avô, do meu pai. Hoje em dia, presente mesmo, só está a nossa folia, a do Bruno, e tem uma outra lá na Caxias, lá do Soirani,
mais conhecido como pretinho, folia boa também, que está saindo, você vê, de bastante, de umas 8 folias que tinha aqui, hoje em dia ativa só tem 3. Às vezes, igual preconceito. Quando a pessoa tem preconceito por não saber o que é, acha que é uma coisa demoníaca e tal, e sem o apoio da cultura. Entendeu? Que, pelo menos aqui na nossa cidade, a cultura às vezes deixa a desejar. Porque várias vezes nossa folia mesmo, para a gente sair para outros eventos, né? A gente depender de ônibus, uma condução, a gente ir na Casa da Cultura e ficar meio difícil de conseguir. E os jovens hoje em dia também não tá assim, se interessando mais, não quer saber, não tem a curiosidade. Uma coisa que às vezes reativava, né, os jovens, né, a voltar, né, a conhecer mais a folia, o que se voltasse com o encontro de folia de reis, igual tinha antigamente na Caxia, porque isso você divulga. Porque assim, não tem como o jovem hoje em dia gostar de uma coisa que nunca viu. Porque a folia de reis, você vê, chega na época de dezembro a janeiro, é raro você ver uma folia de reis passar pelas ruas. Antigamente, bem antigamente, era bem mais comum. Então, se o jovem não vê, ele não tem conhecimento, então ele não vai criar interesse. E os poucos que vê, ele tem pessoas que afetam a mente da pessoa, né? Polui com informações erradas, aí acabando o prazer e a cultura vai morrendo. Muitos sofrem hoje em dia, negro e indigente, desempregado, mulher, pobres e inocentes, que mora lá na favela, num barraco indecente, sofre porque é descaso de quem é autoridade, que não oferece saúde, que não fala da verdade, que não oferece trabalho, nem educa a sociedade. Há uma igualdade sem fim dentro da elite insana, igual fogo que destrói a beleza da savana. É triste, eu me pergunto, o que é a vida humana? A violência gritante, no mundo globalizado, através da internet, tudo está conectado. Que falta é termos a paz e o mundo civilizado, e a sanfona ali gravando, quando eu escuto ser chamado, a questão religiosa, ainda mais puxando pela parte evangélica, é mais complicado a gente comentar, porque tem gente que não tem evangélico que tem a cabeça mais aberta, e tem evangélico que tem a cabeça mais fechada. Mas um dos motivos também, principais motivos também, Moura, da folia também estar se extinguindo, é o que? Às vezes existe discórdia entre os próprios donos de folia. Porque às vezes, igual eu te falei, folia, ela engloba o quê? Um lado cultural e um lado religioso. Então, às vezes, os donos de folia, ele esquece esse lado religioso, esse lado mágico da folia. Porque, vamos supor, um exemplo, eu tenho uma folia, o senhor tem outra. O que custa, às vezes, o senhor vai apresentar com sua folia em um evento, se eu chegar, Luciano, ó, eu preciso de um folião, você tem como você me dar a mão lá, um folião, você me dá... Tem folia que não se disponibiliza de ajudar a outra. Então, com isso, vai acabando. Principalmente a nossa folia. Que é os responsáveis, eu, meu pai, meu avô. A gente corre aqui, corre ali, corre aqui, corre ali, vai atrás de folião. Por mais que a gente tenha um grupo formado, a gente passa por perrengue, cara. Às vezes, folião mesmo da própria folia, às vezes não se entrega. Tem que ir lá falando, ó, tem apresentação hoje, a gente vai, tem que correr atrás, correr aqui, porque o amor da pessoa hoje em dia acabou. Entendeu? Pela cultura. As pessoas hoje em dia não estão levando a folia mais a sério. O evangélico, ele tem uma doutrina, né? Que isso é bíblico, que Jesus fala. Não, né? Adorais, né? Vão fazer imagem e semelhança de Deus. Muitos evangélicos acham que o católico, ou até mesmo o umbandista, tem aquela imagem ali e está adorando a imagem. Não. A imagem é apenas um símbolo, uma forma representativa de te levar a Deus. Um exemplo, igual você, o ser humano que o senhor é.
Então, se eu quero melhorar, eu vejo o Senhor como um exemplo, então eu vou, me espelhar, né, no Senhor, nas suas atitudes. É a mesma coisa que o católico faz, um bandista faz. Ele vê aquela imagem, né, da entidade ou do santo e se espelha naquele ato dela em vida, que o fará a levar a Deus. Não está adorando a imagem, que a imagem é gesso, é barro, aquilo quebra. Então, às vezes, o evangélico confunde muito, fala, está adorando a imagem. Não está adorando a imagem, né? Está se espelhando num ato em que os 3 reis fizeram para adorar a Jesus. Que os 3 reis não eram rei, era astrônomo, né? Através de estudo de estrelas, da astronomia, decifrar a profecia. E cada um saiu de um lugar diferente. Um da Europa, da Ásia, um da África. Que chega num certo momento, numa encruzilhada, que eles se encontram e seguem o caminho dele junto, né? Na verdade, são três reis, essa história conta 3 reis, mas tem um 4º rei, que se chama Artaban. A história dele é mais... Dá para contar, mas a gente vai gastar bem mais tempo. Então, é uma história muito bonita, a história desse 4º rei. Então, o evangélico acha que a gente ali, cantando com a bandeira dos 3 reis, a bandeira, né, de São Sebastião, a gente está adorando a imagem. Não, a gente apenas está ali refazendo, né, vendo o ato de fé que eles tiveram para buscar Jesus, e a gente está fazendo a mesma coisa, né? Não deixando morrer a tradição, né? Replicando a sua caminhada. Cara, eu sou uma pessoa bem caseira, bem família, né? Tipo assim, se for fazer uma coisinha diferente, sempre tá eu, minha esposa, minha irmã, meu pai, meu avô, meus cunhados, né, que é os irmãos da minha esposa. Eu sou bem família mesmo. Sair. Se eu vou para um lugar, até minha esposa também é uma pessoa bem família, então eu falo, vamos falar, um exemplo, vamos viajar. Dani, seu pai, seu avô tem que ir junto. Entendeu? Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente é bem família mesmo. Muitos falar é dom, mas, cara, eu não concordo. Porque assim, é mais persistência, entendeu? Não importa. Tudo aquilo que você vai fazer, se você persistir, você vai conseguir. Exceto tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos. Não só porque você tem menos, que você não vai conseguir. Entendeu? Igual tem vários palhaços, né? Que é amigos meus que... Excelente. Igual o Jefinho de Itapiruna, o próprio Adalto que me ensinou. O Lício também, que sempre me ajuda bastante coisa nas partes de profecia. Né? Gugu de Miracema, Gigi de Leopoldina. Fera. E tem outros mais. Marquinhos de Miracema. Então, o quê? Eles persistiram. Nada no início é fácil. Nada. Aí, como é que os versos que a gente faz, né? Tem versos de autorias minhas, da mesma maneira também tem versos de amigos meus, que a gente troca muitos versos. Um escreve, eu gostei de dizer que escreveu e tal. E a gente que entra nesse ramo, a gente é muito perceptivo. Então, a inspiração vem sim a partir, como por exemplo, a gente está com esse bate-papo, com essa entrevista. Às vezes você pode falar uma palavra e eu guardar aquela palavra e me dar a ideia para me escrever um verso em cima daquilo ali. Entendeu? Às vezes a gente acaba aprendendo com o erro dos outros. A maioria dos meus versos eu escrevo. Você escreve, escrevo. Depois decora. Depois decora. Porque assim, uma coisa que eu tenho por mim, que eu aprendi, não existe quem sabe mais, nem quem sabe menos. Existe saberes diferentes. Se eu sabe uma coisa, eu sei outra. Eu pego um pouco do meu conhecimento, com o pouco conhecimento que o senhor tem, a gente vai evoluir, a gente vai aprender junto, a gente vai dar mais um passo. E existe hoje em dia também, no mundo de folia de reis e palhaço, intrigas entre palhaços. Eu não sou melhor do que você. Eu acho que para mim não existe
um melhor do que o outro. Cada um tem sua peculiaridade, cara. Cada um tem seu público. Para mim, ruim é aquela pessoa que não tem ninguém assistindo ele. A partir do momento que ele está se apresentando, tem 2, 3 vendo ele, para mim ele é bom. E outra, no meio de uma multidão ali de 20, 30 pessoas, possível que a metade não vai gostar da sua brincadeira. Porque agradar todo mundo ninguém vai. Ninguém vai, porque nem Jesus agradou todo mundo. Imagine nós que somos ser humano. É complicado. O mundo hoje em dia está difícil, sim. Porque hoje em dia você não tem mais... O ser humano hoje em dia não tem mais amor um pelo outro. Poucos. Você não vê mais afeto. Entre famílias mesmo. Você não vê isso. Irmão mata irmão. Eu, graças a Deus, eu tenho minha família, para mim, é meu alicerce. A minha irmã, cara, eu vejo ela como uma filha minha e ela me vê como um pai. Então, sinto muito orgulho disso. E hoje em dia, é muito difícil também, igual eu falei, tenho 2 filhos. Meu menor tem 4 anos. Hoje em dia está muito difícil você criar um filho. Não somente por alimentar, mas sim por você educar. Porque o mundo hoje em dia só se oferece coisa errada. Entendeu? É droga, violência. Então é difícil hoje em dia. A tecnologia ajuda e ao mesmo tempo atrapalha. Entendeu? Que através de sites, Facebook, WhatsApp, YouTube, as crianças conseguem acessar, ter informações erradas. Da mesma maneira, tem informações boas, mas tem muitas erradas também. Há 7 anos atrás, a minha mãe faleceu. Faleceu 5 dias antes do aniversário dela. Ia fazer 42 anos. E hoje em dia, tipo assim, uma coisa que ela sempre falava, né, em vida, ela teve que fazer cateterismo, ela infartou 2 vezes. Na 3ª vez ela não resistiu, né? Infartou 2 vezes, né? Depois disso, passou 3 anos. 3 anos depois, 3 anos depois dos 2 infartos dela, infartou de novo, não resistiu. Jesus levou ela. Então, é uma coisa que a minha mãe sempre falava, que era assim, eu não quero morrer sem antes conhecer meu neto, né? E hoje em dia meu filho tem 4 anos, vai fazer 5, e ela não conheceu ele. Eu tenho minha casa, né, lá no Carmo, que eu sou daqui de Além Paraíba, mas moro no Carmo. Então, meu pai vai lá, minha irmã, meu avô, mas para mim, sim, é claro, eu amo meu pai, amo meu avô de coração. Meu pai, para mim, é um exemplo, né? Então, não é a mesma coisa do que se minha mãe fosse lá uma vez, entendeu? Tudo que eu conquisto hoje em dia, eu sempre lembro nela, qual seria a reação dela, qual seria a reação dela com meu filho. E outra coisa também que me comoveu bastante essa semana, foi até sábado passado, estava conversando, eu e minha esposa, estamos falando sobre família, que há pouco tempo também ela perdeu os avós dela. Ela tocou um assunto sobre a minha irmã, que na época que ela estava tendo uma conversa com a minha irmã, que ela falou sobre, perdi minha avó e tal. Ela falou assim, quando a nossa mãe morreu, ela falou assim, falou com a minha esposa, poxa, Rose, eu tive 2 perdas. E qual seria essa perda? Primeiro, foi a minha mãe ter falecido, e no próximo mês eu casei. Eu fui embora. Que eu e minha irmã são muito unidos mesmo, entendeu? E aquilo, quando minha esposa falou isso, me deu um choque, entendeu? Na época também ela tinha 14 anos, quando isso aconteceu. Então, tipo assim, eu sou muito família mesmo, entendeu? Bem família mesmo. Então, esses 2 momentos que me marcou bem na minha vida foi o falecimento da minha mãe e isso que a minha esposa falou que minha irmã contou para ela. Às vezes eu me encontro, né, sozinho, pensando nisso. Um dia tem vezes que está num lugar sozinho, talvez no horário de almoço, né, no serviço, fala, poxa, cara, um dia eu vou morrer. Claro, eu tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer porque você morrendo, você perde o bom da vida. Entendeu? Eu fico pensando, poxa, é igual assim, né, eu não sei o dia que eu vou morrer. Né, hoje em dia eu tô com 30 anos, eu posso morrer daqui a um segundo,
entendeu? Como viver mais 10, 20, 100 anos, né? Deus sabe quando. Então, o medo é esse, porque a gente não sabe o dia, a gente não sabe quando vem, muito menos quando a gente vai. E às vezes, ainda mais, eu fico vendo, eu sempre peço a Deus, cara, me dê muita vida e saúde, porque eu tenho meu filho, eu quero, é o mesmo pensamento que minha mãe tinha, eu quero ver meu filho crescer, eu quero que ele me dê netos, então, e a gente procurar fazer o melhor que possível na Terra, porque para quando a gente morrer, ser lembrado de uma maneira boa, né, do ser humano, que a gente é. E outra coisa, mais uma questão de família, uma pessoa que eu tiro chapéu para ele, meu sogro, exemplo de ser humano, nota 1000, sogro, sou Antônio Cruz, nota 1000, eu sei uma pessoa também que não vê maldade. Outra pessoa, exemplo de ser humano que eu me espelho muito também, meu avô, o coração que ele tem não é para qualquer um, chega a ser até bobo, tem um coração imenso. Então, o medo é isso, é perder essas pessoas que a gente mais ama, entendeu? É ruim a gente ver eles partirem e também ruim de partir antes deles também, que a gente não vai viver bons momentos mais. Esse que é o medo. Quando varri o Egito, os primogênitos matei bonito do pobre ao filho do rei. Por mim não tem magnata, a minha essência é nata. Fui criado para matar, na sombra da minha capa, nada do mundo se escapa quando eu decido passar. Foi eu que matei Moisés, o profeta dos hebreus, Sansão caiu aos meus pés e deu o céu de Deus. Matei Davi, Salomão, Maomé, Gideão e toda a sua comitiva, os judeus no holocausto. Meu corpo nunca é exausto, mato toda coisa viva. Eu mato de um elefante a um marcílio invisível, eu mato a todo instante, não há trabalho possível. Seja preto, seja branco, seja hipócrita ou franco, seja rico ou seja pobre. Pois eu não tenho amigos, eu mato desde os mendigos até o mais nobre dos nobres. Eu mato quem eu quero, na hora que eu quiser. Sou exato, eu não espero nem homem nem mulher. Eu não extingo o sexo, eu não preciso de nexo, nem da sua opinião. Eu comando as guerras e os governantes da terra eu trago na minha mão. Não existe esconderijo que de qual não conheça. Quando eu passo não deixo vestígio. Lembre disso, não se esqueça. Não existe uma saída, sou cobradora da vida. E quando eu decido chegar, quando eu chego de fato. É chegada a hora, eu mato, não tem como se escapar. Se tem dúvidas de quem eu sou, visite um cemitério. Eu sou cobrador que não respeita critério. É chegada a sua hora, eu levo você embora. Independente de sorte, viva meu povo, mas sabe viver. E sem nunca se esquecer que eu sou o anjo da morte, São Juaneiro. São Juaneiro, quando é bom, já sabe como é que é. Tenho minha mula chica, meu cavalo pangaré. Quando minha mula rinche, meu cavalo não olé. A voz de Roberto do carro, o futebol de Pelé. No Morrelo Gonzagão, a força do Barnabé. Sanfoneiro, risca o dedo na sanfona, que eu vou fazer o resto no pé. Eu vou fazer o meu banzai, comigo ninguém compete. O Moura tá ali com a filmadora. Vou dançar melhor do que a Ivete. Deixa a sua câmera ligada. Guarda aí a minha presepada, ou joga na internet, São Juaneiro. Vamos! São Juaneiro, uma ajuda de meu preso, ó.
Bandeira, agora acabou. Obrigado.